Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir junto aqui, trazendo todas as informações e novidades aí para vocês do Mengão nessa sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. 5h58, ainda boa tarde, mas por 2 minutos dá, né? Exatamente. Não, mas é boa tarde ainda, porque com 18 é boa noite, né? Boa tarde, fã do esporte. E aí, Silas? Espetacular, Silas. E aí, Felipão? Tudo bem? Pra você, tudo bem? Boa noite, José pastor. Elias. Nunca vi você tão cabeludo assim, né? Só? Nem na época da Inter de Milão. Cresceu o cabelo, né, José? Então, eu lamento muito o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Mas é uma lamentação, assim, com muito pesar. Porque o cidadão, eu vou tentar... O cidadão que depreda a Vila Belmiro, ele está depredando a tradição, a história do Pelé na Vila Belmiro, aquele time magnífico que tinha um ataque que era Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe. Dos grandes nomes que já vestiram a camisa do Santos Futebol Clube, um time tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial. O torcedor que fez o que fez ontem... Claro, rodada do Brasileiro promete. Na escalada a gente falou sobre a história do reencontro do Gabigol, mas você já viu na tela, contrato rescindido, José Elias. A gente começa com um outro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença. Até vou querer saber, porque tem essa história de jogador às vezes não comemorar gol, se ele marcar, se vai comemorar. Líder versus quarto colocado. É um jogaço. O que vocês esperam desse... Olha lá, tem um mosaico dele, tudo. É uma figura emblemática. Tem mosaico no estádio. Tem... Olha lá. Ou Minas Gerais? É BH. Eu vou confirmar, mas é BH. O jogo é BH. O Flamengo tem o Cruzeiro fora e daí tem uma leva... Tem o Cruzeiro fora, o time argentino fora. A gente fez essa agenda aqui... Flamengo, Mochuque Runa e Cruzeiro, Sport e Cruzeiro, Cruzeiro e Palestina. Isso, Cruzeiro, né? O Flamengo a gente fez aquele dia, né, Zé? Aí é o Cruzeiro, aí tem o time argentino fora e aí começa uma leva em casa, porque é clássico com o Botafogo, Cruzeiro aí LDU... Cruzeiro e Flamengo, aí tem Central Córdoba e Flamengo, Flamengo e Bahia, Flamengo e LDU, Flamengo e Botafogo. Isso. E depois sequência Flamengo e dura. Botafogo da Paraíba. E aí, o que esperar desse jogo? Cruzeiro e Flamengo? Assim, eu sempre trato essas coisas pelo lado profissional. Eu não trato essas coisas pelo lado pessoal, né? Porque eu estava no estádio eu trabalhando e eu vi o que a torcida do Corinthians fez com o Casagrande, né? Eu estava nesse jogo. Quando o Casagrande voltou da Itália, a torcida gritava: doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. O jogo inteirinho. Ele foi lá e fez um gol contra, ganhamos de 1-0 o gol do Casão. Foi sem querer. O Rivaldo, acho que foi o Rivaldo Aldo Valber que cruzou, ele estava na área, o cara furou, a bola bateu nele, entrou. O Gilmar pegou tudo esse dia. O Gilmar pegou tudo. E foi 1-0. A torcida gritou exatamente o que o Pascoal falou. Então, depois do Casagrande, e eu conversei com ele algumas vezes, ele me contou que aquele dia me abalou, Pascoal. Me abalou. Porque eu esperava ser vaiado pela torcida. Eu esperava ser xingado pela torcida. E a torcida me abraçou. Eu fiquei tão sem jeito que até fiz gol contra. Essa foi a frase do Casagrande para mim. Agora, o jogo é em Minas Gerais. Né? Não vai ter... Quando for no segundo turno, que ele for jogar no Maracanã, eu acho que o sentimento é diferente. Quando ele chegar no Maracanã e olhar 85 mil pessoas no estádio do Maracanã, ele vai falar: Jesus, olha isso aqui. Então, eu fico com essa impressão. Tem um abalo psicológico? Tem. Claro que tem, porque você está saindo de um lugar que você teve muito sucesso, de um lugar em que você verdadeiramente ressurgiu para o futebol, que é o caso do Gabriel, porque o Gabriel na Itália não deu um chute, quando foi para Portugal, arrumou 2 brigas no treino e não jogou, veio para o Flamengo, ninguém estava botando tanta fé e ele se transforma nesse monstro de jogador que foi no Flamengo. Para mim, o segundo maior ídolo da torcida do Flamengo. Porque tem um que não existe, esse aí está num patamar diferente dos outros. Esse é Arthur Antunes Coimbra, esse é diferente de tudo. Então, o segundo é o Gabriel. Teve uma briga para ser o segundo com o Imperador.
né? Porque o Adriano, mesmo não jogando parado muito cedo... A sensação que eu tenho é que o rubro-negro, em geral, tem mais até carinho pelo Adriano. Mais que o Gabigol. Idolatria pelo Gabigol. O Adriano tem seleção no meio, então a seleção mas ele tem um carinho, aquela coisa da história pessoal do Adriano, a fragilidade, a história, a conexão com a comunidade. É muito grande, mas assim, como figura... O Gabriel, assim, como ele comemora o gol, aquela coisa toda, isso dá a criançada fica maluca. Eu tenho uma história, eu sempre conto essa história. O Flamengo é favorito para esse mesmo jogo, fora de casa? Não é aquela distância que a gente está acostumado. Não é incomparável. Não. E outra coisa, o Felipe Luiz, ele poupou o pelotão de frente botou ali. o pelotão de elite. Botou os meninos para jogar. Eu não sei quantos dos que ele poupou voltam. Mas o Flamengo lá no Mineirão. Mas voltando Arrascaeta, agora Cruz, Pedro, Gerson. Tá bom, né? É um 60-40. Cipulino. Um 55-45, a diferença pequena, assim, 10%, 5% não é uma coisa tão gigante assim, mas o Cruzeiro ainda vai melhorar e enfrenta o gigante do momento, que é o Flamengo, né? Esse é um jogo para o Flamengo de manutenção da liderança do campeonato e precisa do resultado, porque campeonato de ponto corrido, esse resultado vai valer tanto quanto o último resultado do campeonato, ou se for campeão antes, 2 rodadas, 3 rodadas antes, vale a mesma coisa. E para o Cruzeiro vale uma recuperação dentro da competição. Essa é uma... o Cruzeiro está em quarto, legal. Mas o Cruzeiro agora está jogando no nível melhor. Desde a chegada do treinador, né? Ele está melhorando o time para chegar nesse momento. Então eu acho o Gabriel vai ter uma função muito importante nesse jogo. Vai ser um jogo complicadíssimo para o Cruzeiro, como vai ser um jogo muito complicado para o Flamengo. Não vai ser jogo fácil, não. Mesmo o Flamengo tendo um elenco incomparável. É assim mesmo, dessa distância toda. Mas o elenco incomparável sofreu ontem, hein? Mas ganhou ontem, 1-0, hein? Ontem era um misto do misto, né? Mas não é incomparável, elenco. É elenco, então, Pascoal. E quanto é que foi o jogo, meu senhor? 1-0. Quantas finalizações teve o Flamengo? Várias. 24. Eu contei 25. 24? 24? Quantas no arco? Quantas no 7,32 por 2,44? Um monte delas. Bom. O goleiro foi um personagem. Sim. O time do Botafogo da Paraíba, mesmo jogando em São Luís do Maranhão... Dando assistência, ó. Essa é a distância do zagueiro. O que acontece é que o Flamengo... O Flamengo ontem, no jogo contra o Xerifão do Nordeste, o Botafogo da Paraíba, ele teve muitos problemas de finalização. Sim. Não foram problemas de criação de jogadas. Tem muitos times que têm problema de criar jogadas ofensivas. O time do Flamengo não teve esse problema. O Flamengo teve muitas opções para fazer o gol e acabou não fazendo. 24 chutes, Pascoal, e 7 defesas do goleiro. 7 defesas do goleiro. O goleiro pegou enormidade. O goleiro pegou o que não... O goleiro no Novo Horizontino, o Michael, né? E aí saiu o gol, né? Já no finalzinho da partida, vai contando aí o que o goleiro pegou, é uma barbaridade, né, gente? 667 passes do Flamengo contra 200 do... Futebol é uma coisa assim, a gente que está analisando, se o menino do Botafogo faz o gol na última bola do jogo, a gente tá falando que o Felipe Luiz errou em não colocar o time, todo o time titular. O Pascoal ia dizer que o elenco não é tão incomparável. Não, assim. É incomparável. Não é uma partida como essa de não ter poder de conclusão, porque tem poder de criação, mas não tem poder de conclusão. O Flamengo não é incomparável. O Flamengo tem o maior elenco da América do Sul. E aparece um menino de 17 anos. Isso é demais. Eu não sei se ele chama Joshua ou chama Joshua. Depende da... Eu vou de Joshua. Hã? Eu vou de Joshua. Então. Aparece e arranca elogios do treinador o tempo todo. Sim. Você viu a entrevista do Felipe? Depois elogios ao menino. E que bom que seja assim, né? Que bom, que legal que apareçam esses jogadores. A gente, às vezes, não sabe de onde que sai tanto craque no futebol brasileiro. Esses moleques, eles estão aí jogando, eles saem de tudo quanto é canto, aparecem aqui. Então, isso é muito bom, muito legal ele aí fazendo gol. Que história bonita, hein, Zé? Moleque com 17 anos, você viu o vídeo da família assistindo ao jogo, enfim... Você e o Silas, por favor. Vocês já viram tantas histórias, né? Além das suas. Ainda bem que ainda existe. Ainda tem, né? Histórias tão bonitas. Tão bonitas como essa, né? O futebol tem muito disso, E é legal. Eu acho que o menino ali, quando pula,
quando faz o gol, acho que passa aquele filme na cabeça, né? Por mais que ele tenha feito mais de 100 gols nas categorias de base, quando você faz o primeiro gol no profissional é diferente. É inesquecível. E num jogo que valia, né? Porque se fosse num 6-0 já valeria. Talvez o cara fez o gol da vitória. Vou falar uma coisa que talvez vocês possam, né? Vocês vão entender. Talvez não valesse tanto pro Gerson. Claro. Então. Mas pro menino, muda a vida. É o jogo da vida. Você faz um gol ali, tanto é que nós estamos falando aqui, e qual foi o Felipe Luiz, e o menino? E o Joshua? Aí, é o que o Pascoal falou. Elogiando, falando, aí todo mundo vai atrás da história, tá? É o jogo da vida. É a oportunidade. Tem 5 minutos, vai lá e faz o que você sabe. É o que ele fez. Quando eu volto para o São Paulo em 98, 10 anos depois que eu saio do São Paulo, quem que estava no São Paulo começando? O Denilson. E o Denilson era de Diadema, a família. E aí eu fui na casa dele em Diadema. E hoje, estava trocando mensagens com ele e ele mandou a foto. A mãe... buscando lá nos baús, lá as fotos, e ele falou, tem foto nossa aí, daquela época. Eu fui almoçar na casa dele. Então, isso é bonito, cara. O cara começando e a rua, os pais pintando, colocando bandeirinha verde e amarela na grade, porque ele já estava começando a ter possibilidades de seleção brasileira. E assim aconteceu comigo também. A rua de casa lá, os moradores tudo lá na rua, desenharam. Então, esse menino... mas ele é muito simples e muito centrado. Porque o repórter perguntou, você não vai dormir? Ele falou, não, eu vou dormir. Eu vou dormir tranquilo, porque eu estava preparado para esse momento. Então, olha que interessante. E foi abraçar o treinador, agradeceu os companheiros, agradeceu o Flamengo, agradeceu a Deus. Então, assim, ele não é um atacante, ele é meia atacante. Agora, é forte, hein? Ele não é fraquinho de físico, não, hein? Olha lá, olha o tamanho da criança. E a gente torce para que, né, assim como apareceram o Hendrick, apareceram o Estevão, apareceram o Vini Júnior, né? Lembra? No Flamengo mesmo, quando o Vini Júnior apareceu, e que esse menino possa ser também aí uma pérola, né, pra gente, pro futebol brasileiro. É uma história muito bonita, a vitória do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, gol do Joshua, mais de 100 gols na base e fez gol de vitória para chegar em casa. Aquela coisa, é o Flamengo, na opinião do Pascoal, incomparável. Na minha, se não é incomparável, concordo que é o melhor. Ele quer usar, mas ele está com... Não precisa ficar com vergonha, você não precisa ficar intimidado. Você pode usar, você fala, Pascoal, é um time que não tem igual na América. Eu não acho. É um elenco que não tem igual. Eu acho melhor. Eu acho melhor, mas não acho incomparável. Mas, enfim, não acha? Não. Mas eu acho o melhor. Aí você vai falar, mas se é o melhor... Mas eu acho que, concordo com o Zé, se você pegar ali, eu acho o elenco hoje do Palmeiras forte, profundo, menos talvez brilhante. Opa! Mas acho que você pode comparar. O formato de jogo é diferente. Total. O formato de jogo é diferente. Total. Alguns jogadores ainda não atingiram o nível que o Palmeiras espera. Concordo. Eu entendo o que o Palmeiras fez para a montagem do time e entendo como é que o time do Flamengo pensou o time também, com as contratações que fez. O Flamengo abriu mão do Alcaraz. Se o Flamengo soubesse que antes desse menino, desse Joshua, com certeza o Flamengo não teria contratado o Alcaraz. Porque ele é um meia que joga na função do Alcaraz. O Flamengo abriu mão do Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz. Fazendo gol lá na Inglaterra. E o cara forte, o centroavante forte. Também, hein? Gustavo Gomes voltou a fazer gol de cabeça, hein? Não, o Gomes está voltando a jogar bem. Aparecia ali, hein? Isso é uma outra coisa. O Gomes volta a jogar bem. Agora, nesse confronto de Cruzeiro e Flamengo, rapaz, o Flamengo, para mim, é favorito. Mas olha como eu estou falando favorito. Vocês, é favorito. Não estou falando favorito de boca cheia. Eu estou falando favorito. Mas aí, Felipe, ele tá te dando a deixa, não é incomparável, não é... É porque, Zé, tem jogo. Do outro lado tem adversário. Então você tem que respeitar o time adversário. O apresentador sentiu bambiou, pouquinho né? Bambiou. Tem alguns adversários que ele vai precisar se provar. Eu não diria que o Cruzeiro é um deles, porque não tem essa rivalidade. Agora, o São Paulo, por exemplo, mesmo não estando com o time ainda... Não. Aí é incomparável. O São Paulo elenco. Incomparável. Não tô comparando elenco. Tá. Tô comparando o peso. Quando aí sim. Tem esbarrado no São Paulo ultimamente. O Flamengo. O São Paulo esbarra. O São Paulo não deixa progredir. Palmeiras e Copa do Flamengo. Brasil. Isso. Final da Copa do Brasil, eu tava no Morumbi.
O banco do Flamengo era uma seleção. E o São Paulo foi lá e ganhou o jogo. Filmaram, hein? Ai, ai, ai. O diretor é seu amigo, diretor. Tô sentindo... perdendo o controle do programa. Tô sentindo que o diretor é seu amigo. Pegaram, hein, velho? Você não viu? Enquanto você tava falando, não, eu tava no seu aí. Não, são jogos que parece que não encaixa o jogo de um time contra o outro. E o São Paulo, ultimamente, tem... Como já aconteceu também, o Corinthians e o São Paulo. O São Paulo não ganhava do Corinthians, ficou anos sem ganhar do Corinthians. E, de repente, a coisa foi virando. O Flamengo com o Palmeiras vai ter briga, mesmo sendo melhor hoje, como grupo plantel. Como dinâmica, não. Palmeiras não perderia para mim pro Central Córdoba. Palmeiras não. Porque, como o Flamengo perdeu, no Maracanã. O Palmeiras perdeu. Agora, Cruzeiro, eu acho que, mesmo tendo essa... Mas dá jogo, hein, gente? Não, sim, certeza que dá jogo. E aí eu quero... Quanto esse jogo pode definir a percepção que a gente tem do potencial do Cruzeiro? Porque a gente estava falando de um Cruzeiro, entendeu? Um jogo como esse também redefine o tamanho de um grupo. Um bom jogo do Cruzeiro, mesmo que não ganhe. De repente faz ganhar acreditar ali. Tem que ver alguns aspectos. Por exemplo, nenhuma equipe que, eu acho, né, em sã consciência, vai jogar aberto de igual para igual contra o Flamengo. Eu não acho. Porque o Flamengo, se você jogar de igual para igual com o Flamengo, você pode até jogar. Mas se você falhar uma vez, uma marcação de saída de bola errada que você fez, você vai tomar um gol lá na frente. Você vai tomar o gol. Porque os caras são... A qualidade do meio para frente do Flamengo é impressionante. Eu acho que essa é a grande dificuldade dos times que jogam contra o Flamengo. Você se adaptar à qualidade do Flamengo e à forma como o Flamengo está jogando. Porque o Flamengo hoje não é só técnica. Pode ser que tenha errado contra o Córdoba e tal, mas assim, o Flamengo é intenso. O Felipe Luiz cobra disso o tempo todo dos jogadores. Olha, intensidade, 90 minutos, perde, pressiona e tal. O Flamengo finaliza muito rápido, né? Com 2, 3 toques ele já está finalizando. Os seus principais jogadores estão passando por bom momento, o Arrascaeta. Principalmente o Arrascaeta voltou. O Pedro já voltou do jeito que a gente já esperava. 4 gols né? e 3 jogos. Então, assim, tem muita coisa boa nesse Flamengo, mas eu acho que o Cruzeiro tem condições de fazer um bom jogo e aí é aquela questão da maturidade. Você vai jogando um joguinho aqui, você já vai encaixando, porque o Cruzeiro já vem encaixando essa forma de jogar. O Flamengo não né? pouparia os jogadores contra o Cruzeiro, como não vai poupar. Mesmo sabendo que tem jogo da Libertadores no meio de semana. Perfeito? Não vai poupar. Porque tem jogo importante lá, mas tem jogo importante aqui no Campeonato Brasileiro. Então, esse é um jogo que não... se você falar do Flamengo ontem, os meninos em campo, muitos receberam oportunidade, é legal que isso aconteça, mudou o goleiro, entendeu? Tem muita novidade no time do Flamengo. Por quê? Porque se entendeu que dava para fazer isso contra o Botafogo. O Botafogo é um time que teve uma oportunidade, foi aquele arranque e a bola passou perto. O time do Botafogo não teve muitas oportunidades, não criou muito. E eu lembro do Nelson Batista, né? O Nelson Batista uma vez falou para mim, Pascoal, até um time que não é tão bom vai ter pelo menos uma chance de fazer o gol. E se o meu time não tiver ligado, perde o jogo. E é verdade. É verdade. Mesmo o time não sendo páreo, não tendo a mesma qualidade, vai ter uma chance de fazer gol. O Botafogo teve, desperdiçou. Aí o Flamengo sofreu para fazer um gol, por quê? Chutou 418 bolas no gol, o goleiro pegou 615, o time do Flamengo teve o triplo de passe realizado do que o time do Botafogo da Paraíba, mas isso tudo você vira a página. Porque é o Cruzeiro, é clássico do futebol brasileiro, tem muita coisa envolvida, são times que têm história, que têm tradição, têm passado, e eu acho que o Flamengo é favorito. Ponto. Não é favoritaço. Ontem era favoritaço, mas só fez um gol. Eu falei favoritaço para o Internacional, também me arrebentei. Então, e esse aqui agora do Cruzeiro, acho que o Flamengo é favorito. E o Cruzeiro vai lidar bem com isso. Porque o Cruzeiro sabe lidar bem com isso. E o formato do jogo do Cruzeiro pode ser adaptado a essa situação de jogar contra o time do Flamengo. E o Flamengo também sabe que precisa jogar bem. Porque do outro lado tem um time que está crescendo e que está com vontade de mostrar serviço. O treinador dando um recado o tempo todo acho que o recado que ele está dando é para a torcida, mas é coisa que ele já deve ter falado dentro do vestiário também. De união, de intensidade. Bruno joga? Fabrício Bruno?
Que é outro, né? Que saiu dali do Flamengo, também, né? Não é só o Gabigol que vai encontrar. Fabrício Bruno na zaga. Sim, é verdade. Eu acho que o Flamengo também vai ter que encarar esse jogo a Vera, né? É. A Vera, assim, de Sim, mentalidade. Até porque a prioridade já... É foco, né? Foco total. A prioridade é o Campeonato Brasileiro também, né? Folha Esportes, vamos fazer o seguinte, já muito mais do Campeonato Brasileiro, tem uma rodada importante que se aproxima, que começa nesta sexta-feira, o duelo entre tricolores, o São Paulo recebe o Fortaleza, que sempre apronta Vai? no Morumbis. Tá lá? Aqui eu vou, claro, Ai. apresentar este bloco importante, mas na sequência, assunto não é bom não, é a história do Santos. Isso aí, notícias do Flamengo aí, né? Dudu vai jogar, o Flamengo segue em grande momento na temporada, já teria sobre a definição de Dudu para a sequência da temporada no futebol brasileiro. A tendência é que o Sérgio, contratado no início do ano, deixe muito beira o Cruzeiro, já foi afastado e já rescindiu o contrato, né? Nesse momento a diretoria do Mengão aí conversa aí para ver se pode fazer uma proposta aí para o jogador. Por quê? Porque Gerson pode deixar o clube no meio do ano. Então esse seria aí esse conceito que o Flamengo levaria nesse momento para a contratação de Dudu, né? Porque Gerson pode deixar o Mengão aí depois da do Super Mundial de Clubes, né? No meio do ano aí. Então o Flamengo só esperou, aguardou aí a situação de Dudu e Cruzeiro. Agora, como foi resolvida a situação aí, o Flamengo deve tentar intensificar aí essa conversa com os empresários aí do jogador. A matéria saiu aqui do portal msn.com.sport, que sempre traz atualizações aí do futebol, galera. Então deixa aquele like, se você é novo, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações aí do Flamengo.